Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Wellington Matemática. Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui conosco. É sempre uma alegria ter essa oportunidade, ter esse privilégio de ter você aqui comigo. Já vou de cara pedindo a você aquele like, pois é importante para fortalecer aqui o nosso trabalho. Estamos aqui sempre juntos, tá? Sempre animados, trazendo aqui conteúdos de extrema importância para poder te ajudar aí nos seus estudos diários. Aula super, hiper, mega importante, ok? Até porque tem caído nas principais provas aí. Olha só, outra coisa importante é, se você está chegando agora conhecendo o nosso canal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E eu já vou pedindo também, olha só, o seu like. E mais do que o seu like, vou pedir também a sua inscrição, para que assim você possa estar sempre conosco aqui. Ative também o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade postada aqui em nosso canal, sempre às terças, às quartas e às quintas-feiras. Inclusive, vou deixar aqui com você agora, ó, o nosso cronograma semanal. Dá uma olhadinha aí, ó. Todas as terças-feiras, às 6 horas, aula no canal. Todas as quartas-feiras, às 6 horas também, nós temos aqui em nosso canal correção de provas. E já às quintas-feiras, às 7 horas, nós temos uma super live aqui para você. Então, tudo isso, ok? Para poder te ajudar. Então, fidelize aqui com o nosso canal, seja muito bem-vindo, esteja sempre conosco. E se você gostaria de ter um estudo mais intenso, mais intensificado aí, principalmente para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, aqui abaixo na descrição dessa aula, estou deixando para você o nosso link de WhatsApp, para que você possa fazer parte também do nosso grupo, ok? Nesse grupo eu estou tirando algumas dúvidas, estarei tirando dúvidas de você sobre como vai funcionar a nossa plataforma. E assim você vai tomar conhecimento de um material a mais, não é isso? Que eu vou estar entregando para você, além de mentorias, monitorias e também outras coisinhas, outros bônus aí, que todos aqueles que estão conosco, obviamente, né, vão estar recebendo aí para quê? Para que tenham a maior e a melhor preparação possível para as principais provas de concurso aí do nosso país. Beleza? Tranquilo? Então fique forte, fique firme, fique animado para mais essa aula. Então vem comigo, tem muita coisa importante e interessante que a gente precisa falar nessa aula aqui. Mas antes, vamos fazer o quê? Rodar a vinheta, é isso aí. Rodar a vinheta, professor. Agora! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula vamos falar um pouco sobre os conceitos de geometria analítica. Conceitos muito importantes, têm caído bastante nas principais provas de concurso, então é importante que nós demos uma atenção especial a esse tópico da matemática aí, que também é importantíssimo. Então acompanhe comigo na tela. Geometria analítica. Quando a gente fala em geometria analítica, estaremos falando de René Descartes. 1596 a 1650. Ele também é conhecido como Cartésios. Daí a ideia de o plano ser chamado de plano cartesiano. E o interessante é que esse conceito ele foi introduzido por dois matemáticos franceses. Além de René Descartes, foi também por Pierre de Fermat. Ambos trabalhando aí com a ideia de pares ordenados, também conhecido como coordenada x, coordenada y. Então, por exemplo, eu tenho um ponto A, esse ponto ele tem duas coordenadas, 2 e 3, por exemplo. Lembrando que essa primeira coordenada corresponde ao eixo x, essa segunda coordenada corresponde ao eixo y. E aí, se eu estou falando em coordenadas, nós estamos falando então em eixo cartesiano, onde nós teremos um eixo na horizontal, que nós vamos chamar de eixo das abscissas, popularmente conhecido como eixo X, e um eixo na vertical, que é o eixo das ordenadas, popularmente conhecido como eixo Y. Lembrando que esses eixos aqui, eles então dividem a região em quadrantes, ao qual nós chamamos de quatro. São quatro regiões, são quatro quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Para facilitar para você, eu deixei aqui esse quadro em que
Perceba que no primeiro quadrante, os valores tanto da abscissa quanto da ordenada, eles são ambos positivos. No segundo quadrante, já a coordenada da abscissa é negativa e da ordenada ela é positiva. No terceiro quadrante, perceba que a abscissa é negativa e a ordenada também é negativa. E no quarto quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada ela é negativa. Então, de posse dessas ideias aí, nós podemos então representar em um plano cartesiano alguns pontos. Então, vamos lá. Perceba que o primeiro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, daqui de ponto B o segundo, o terceiro de C, quarto de D, o quinto de E, o sexto de F, G, H, ponto I. Então, vamos lá. O ponto A é de coordenadas 0 e 1. Coordenadas 0 e 1. Então, vamos lá. 0 para x e menos 1 para y. 0 para x, menos 1 para y. Então, está aqui a coordenada do ponto A. O ponto B é de coordenadas 0 para x e 3 para y. Então, você vem aqui sobre o eixo, porque é 0 para x, 3 para y. Então, você marca aqui o ponto B. Perceba que o ponto C é de coordenadas menos 2 para x e 0 para y. Menos 2 para x, como é 0 para y, então você marca no menos 2 o ponto C. O ponto D é de coordenadas 1 para x e 0 para y. Então aqui está a coordenada do ponto D sobre o eixo x. E o ponto E de coordenadas 3 para x e 0 para y. Então, sobre o eixo, novamente, nós temos aqui o ponto E. Então, todos os valores que nós achamos de A até E, perceba que eles estão sobre o eixo. Ou sobre o eixo x, como por exemplo os pontos C, D e E, ou sobre o eixo y, como por exemplo os pontos A e B. Ok? Então, sempre que eu tiver nenhuma das coordenadas o valor zero, então significa que o ponto vai estar sobre o eixo em que o valor não é zero. Como aqui o eixo das abscissas é zero, então significa que o ponto vai estar sobre o eixo das ordenadas. E aí você olha qual que é a ordenada, nesse caso menos 1. Então você vai na ordenada, que é o eixo da vertical, e você marca o menos 1. Aqui da mesma forma, ó, perceba que é menos 2 e 0. A coordenada da ordenada é que é 0. Então, você vai na coordenada da abscissa e aí você procura o ponto menos 2. No caso do eixo da horizontal, ache o ponto menos 2 e marca C. Então, é assim que funciona. Agora, vamos marcar o F, G, H e I. O ponto F de coordenadas menos 1 e 2. Menos 1 para x, está aqui, e 2 para y. Então, você vai subindo. E aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, menos 1 e 2, nesse ponto aqui, você pode marcar, então, a coordenada F, menos 1 e 2. Muito bem, ok. Agora, a coordenada G, 2 para x e 3 para y. Então, nesse caso, teremos 2 para x, 3 para y. Aqui está. Esse aqui já é a coordenada do ponto G. Ponto G, 2 para x, 3 para y. O ponto H, menos 3 para x, menos 4 para y. Então, menos 3 para x, menos 4 para y. Então, vamos lá. Menos 3, menos 4. Então, está aqui o ponto. Menos 3, menos 4. Agora, o ponto I, de coordenadas 7 para x, menos 5 para y. 7 para x, menos 5 para y. Então, está aqui a coordenada do ponto. 7 para x, menos 5 para y. Esse aqui é o ponto I, que nós acabamos de achar, e esse aqui é o ponto H. Então, tá aí os pontos que nós precisávamos achar. Encontramos todos eles. Então,
podemos avançar nos conceitos, já sabendo, então, como encontrar as coordenadas, não é isso? As coordenadas dos pontos aí. Avancemos, então? Então, vamos lá. Continue comigo na tela. Olha só. Agora vamos falar, já que nós encontramos os pontos sobre a reta, né? Sobre o eixo cartesiano. Por exemplo, encontramos aqui o ponto A e aqui encontramos um outro ponto que é o ponto B. Lembrando que o ponto A tem coordenadas em x e em y. Da mesma forma, o ponto B tem coordenadas em x e tem coordenadas em y. Agora imagine que você precise achar a distância entre esses dois pontos. Para achar a distância entre esses dois pontos, nós vamos utilizar uma formulazinha básica da matemática que diz que a distância entre os pontos A e B é simplesmente a raiz quadrada, a distância de A até B, nada mais é do que a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Lembrando, quem é a variação de x? É o x de um ponto menos o x do outro ponto. Quem é a variação de y? É o y de um ponto menos o y do outro ponto. Lembrando que ambos esses valores têm que necessariamente ser elevados ao quadrado. E aí você, então, utilizando essa formulazinha, você consegue encontrar o valor, a medida da distância entre dois pontos. Então perceba que, na verdade, não tem segredo para a gente poder, na verdade, chegar ao valor final, aquele que nós queremos, tá? Então fique esperto quanto a esses conceitos, porque eles caem bastante em prova, tá bom? Não só você saber resolver, mas também as perguntas a respeito de se você realmente sabe o conceito em si. E se você tem essa segurança, tem essa tranquilidade para desenvolver aí, ou para saber quando chega, como que chega-se ao resultado final, então, obviamente, aí você vai estar tranquilo, vai ser ponto garantido para você na hora da prova, beleza? Então, distância de dois pontos é a variação de x ao quadrado, ou seja, a variação dos valores de x ao quadrado, mais, né? A variação dos valores de y ao quadrado. E aí não tem erro, não. Você chega ao ponto, belezinha. Ok, tranquilo? Então, vamos avançar? Vamos sim. E nós vamos, então, avançar agora falando sobre ponto médio de um segmento. Então, imagine aí, ó. Nós temos aí os dois pontos. Novamente aqui um ponto A e um ponto B. E eu preciso achar um ponto que esteja na mesma distância entre os dois. Ou seja, a partir desse ponto aqui, ó, a distância desse ponto até o A é a mesma distância desse ponto até o ponto B. E como que eu faço para achar isso? Ora, a medida do ponto médio vai ser nada mais do que a média aritmética dos valores em x e dos valores em y. Então, nesse caso, x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2. Ok? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente resolver e entender esses conceitos que nós acabamos de falar. Então, vamos lá. Pegar aqui a nossa primeira questão, que diz assim, ó, ache o comprimento e o ponto médio dos segmentos, cujos extremos são dados pelos pontos. Então, nós temos aí na letra A o ponto de coordenada 1 e 2 e também o ponto de coordenada 2 e 4. Aí a pergunta é, professor, como que eu faço para achar a distância entre dois pontos? Bem simples, bem fácil. Você lembra que a distância entre dois pontos nada mais é do que a variação de x ao quadrado mais a variação de y também ao quadrado. Variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado já nos dá o valor que nós tanto necessitamos aí. Então, muito bem. A partir desse detalhe, então, desse conceito que nós acabamos de falar, nós podemos, então, chegar ao resultado favorável. Então, vamos lá. Para tal, vamos substituir
os valores nos seus respectivos lugares. Então, distância, só para a gente relembrar, distância entre dois pontos é a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Muito bem, perfeito. Então, vamos lá. Distância vai ser igual a raiz quadrada de variação de x vai ser 2 menos 1 ao quadrado mais 4 menos 2 ao quadrado. Nesse caso, então, temos raiz quadrada de 2 menos 1 é 1 ao quadrado, mais 4 menos 2 é 2 ao quadrado. Distância entre dois pontos, raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4. Então, nesse caso, 1 mais 4, raiz quadrada de 5, resultado final. Então, esse é o valor da distância entre os dois pontos, entre esses dois pontos aí. Raiz quadrada de 5. Muito bem. Agora, para a gente achar o ponto médio dos valores, nós vamos então fazer a seguinte forma. Pegar a média aritmética entre eles. Então, vai ser 1 mais 2 sobre 2. O outro ponto é 2 mais 4 sobre 2. Nesse caso, então, teremos que o ponto médio vai ser 1 mais 2, 3 sobre 2. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Fechou aqui. Já encontramos, então, nesse caso aqui, a distância e o ponto médio dos valores na letra A. Agora, na letra B, distância entre os dois pontos, da mesma forma, vamos fazer a variação de x, vai ser 0 menos 1 ao quadrado, mais a variação de y, que é 1 menos 0, também ao quadrado. Então, a distância vai ser raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A distância vai ser igual. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, mais 1 ao quadrado é 1. Distância igual a raiz quadrada de 2. Esse é o valor da distância entre esses dois pontos. Ponto médio vai ser 1 mais 0 sobre 2, 0 mais 1 sobre 2. Nesse caso, então, o ponto médio vai ser igual a meio e meio. Muito bem, ok. Ponto médio, coordenadas meio e meio. Letra C, distância entre esses dois pontos, raiz quadrada de 1, 3 menos 1, não é isso? 3 menos 1 ao quadrado. Então, vamos anotar aqui. 3 menos 1 ao quadrado. Mais 1 menos 1 ao quadrado. Então, a distância vai ser raiz de 3 menos 1, 2 ao quadrado, mais 1 menos 1, 0 ao quadrado. Então, nesse caso, a distância vai ser raiz quadrada de 4 mais 0. Raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Que é igual a 2. Muito bem. Agora, encontrar o ponto médio. O ponto médio vai ser 1 mais 3 sobre 2 e 1 mais 1 sobre 2. Ponto médio, 1 mais 3, 4, dividido por 2 é 2. 1 mais 1, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, fechou aqui. Encontramos valores tanto da distância quanto também do ponto médio para esses pontos. E aí nós vamos fazer então para mais dois pontos. Seria para a letra D e a letra E. Para a gente fechar aqui
os nossos exemplos e passar para as nossas questões. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, nós temos que a distância vai ser igual a raiz de menos 2 menos 1 ao quadrado mais 3 menos 0 ao quadrado. Então, vamos lá. A distância vai ser igual a raiz de menos 2, menos vezes menos, mais 1 ao quadrado, mais 3 menos 0 é 3 ao quadrado. Então, a distância vai ser raiz de menos 2 mais 1, menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. A distância vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 9, que é igual a raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 é o nosso resultado final. Agora, e a média? E o ponto médio, melhor dizendo? O ponto médio vai ser menos 1, menos 2 sobre 2, 0, mais 3 sobre 2. Ou seja, o ponto médio vai ser menos 3 sobre 2, 3 sobre 2. Letra E agora. A distância entre os pontos vai ser menos 2, menos 1 ao quadrado, mais menos 4, menos 1 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, a distância vai ser raiz de menos 2, menos vezes menos, mais 1 ao quadrado, mais menos 4, menos vezes menos, mais 1 também ao quadrado. Distância vai ser raiz de menos 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. A distância vai ser raiz de menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Resultado final, raiz quadrada de 10. E o ponto médio? Ponto médio vai ser menos 1, menos 2 sobre 2, menos 1, menos 4 sobre 2. Resultado final, menos 3 sobre 2, menos 5 também sobre 2. Fechou? Beleza? Entendido? Tranquilo? Então vamos agora resolver algumas questões. E aí, já estamos vendo a primeira questão que diz assim, ó, sendo o ponto A de coordenadas 2 e 4 e o ponto B de coordenadas menos 1 e 3, pontos no plano cartesiano, qual a distância entre A e B? Vamos lá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiramente, né, vamos precisar utilizar a nossa formulazinha básica da distância de dois pontos, que nada mais é, nesse caso, de A para B, não é isso? É a raiz quadrada da variação de x ao quadrado, mais a variação de y também ao quadrado. Então, nesse caso, podemos fazer da seguinte forma. Distância de A até B vai ser raiz de, nesse caso aqui, variação de x ao quadrado. Então, nós vamos pegar aqui menos 1 menos 2, isso aqui ao quadrado, mais variação de y, 3 menos 4, isso aqui ao quadrado. Nesse caso, então, temos que a distância de A até B, e aí eu vou tirar esse
parênteses aqui para não confundir, porque não há necessidade. Então, prontinho. Nesse caso aqui agora, temos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Olha só, distância de A até B vai ser igual a raiz de menos 3 ao quadrado é 9 positivo, mais menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Resultado final, raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10, dá uma olhadinha nas alternativas. Professor, não tem raiz quadrada de 10. Exatamente. Por isso nós vamos marcar a letra E. Nenhuma das alternativas anteriores. E eu coloquei essa questão aqui justamente para você entender o seguinte, que no caso aí, viu que ele veio trazendo alternativas, até chegou na letra E, aí você pensa assim, não, a letra E é porque já não tinha mais nenhuma opção errada para colocar. Cuidado, às vezes pode ser que seja a resposta também, seja um NDA da vida, seja nenhuma das alternativas anteriores, então é importante, tá? É importante, então, a gente tomar cuidado, resolver com calma, para depois a gente marcar a resposta que seja a resposta correta, beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Abrindo esse parênteses só para você entender esse ponto aí que eu acredito que seja muito importante, tá bom? Então vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: sejam 3, 2, as coordenadas 3 e 2, né? O ponto de coordenadas 3 e 2 e o ponto de coordenadas 7 e 5. Dois pontos do espaço bidimensional cuja unidade de medida de cada uma das coordenadas é dada em metros. Então, pode-se concluir que a distância entre os pontos é igual a... Quer saber a distância entre esses dois pontos? Então, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Lembrando que distância entre dois pontos... Distância entre dois pontos é a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Muito bem, então vamos lá. Nesse caso aqui, distância vai ser igual a raiz quadrada de 7 menos 3 ao quadrado mais 5 menos 2 ao quadrado. Distância entre dois pontos é igual a raiz de 7 menos 3 é 4 ao quadrado, mais 5 menos 2, 3 ao quadrado. Distância vai ser raiz quadrada de 16 mais 9. Olha só, distância vai ser raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Ou seja, letra B, a nossa resposta. Bom demais, beleza? Então vamos avançar nas questões? Vamos sim. Próxima questão na tela para você. Vamos lá dar uma olhadinha nessa daqui agora. A questão que diz o seguinte, ó. Dois pontos P e Q distintos estão representados em um sistema cartesiano de coordenadas. O ponto P encontra-se na localização 6 e menos 8. Já o ponto Q é simétrico em relação à origem desse ponto P. Determine a distância entre os pontos P e Q. Olha só que legal, a questão falou que o ponto Q ele é simétrico ao ponto P. Ponto P, as coordenadas dele é 6 e menos 8. Então, já que o ponto Q ele é simétrico, então significa que é o mesmo valor, só que com sinais diferentes. Se o sinal aqui do 6 aqui é positivo, é mais 6, então aqui vai ser menos 6. Aqui do 8 é menos 8, é negativo, então aqui já vai ser positivo, é mais 6, mais 8. Então, nesse caso, para encontrarmos a distância entre esses dois pontos, a distância nada mais é do que a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A distância entre P e Q vai ser igual a raiz quadrada de
Nesse caso, menos 6. Menos 6 ao quadrado mais 8 menos 8 ao quadrado. Distância de P até Q vai ser raiz quadrada de menos 12 ao quadrado mais menos vezes menos vai dar mais, não é isso? 8 mais 8, 16 ao quadrado. Distância de P até Q vai ser raiz quadrada de menos 12 ao quadrado, 144, mais 16 ao quadrado, 256. Finalizando aqui, temos que 144 mais 246 é igual a 400. Então, a distância de P até Q é igual a raiz quadrada de 400, cujo resultado final é 20. 20 está em que letra? Exatamente aqui, ó, na letra E, a nossa resposta, letra E. Show de bola! Show de bola! É isso aí. Tem mais alguma questão, professor? Tem não, fechamos aqui. Que bom que você assistiu até aqui. Show de bola, show de bola, show de bola. Finalizando, então, mais uma aula. Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Espero que você continue conosco, firme e forte aí nos seus estudos, pois assim você alcançará de forma mais rápida e mais tranquila o sucesso que você tanto almeja, beleza? Então, até a próxima. Olha só, tchau, tchau e fui! Valeu! É isso aí, pessoal. Olha só, voltando para agradecer a você que ficou comigo até aqui, assistiu mais essa aula, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha anotado os conceitos. Lembrando que essa aula ela não vai ficar aqui na plataforma por muito tempo, aqui no canal por muito tempo, pois ela estará subindo para a nossa plataforma, se juntará a outras aulas que ali se encontram também. E se você quer uma sequência de aulas tranquila para você estudar, se você quer também ter, além essa e outras aulas, ter também mentorias, monitorias, simulados, mais exercícios para você resolver e muitos outros bônus aí também, eu vou deixar para você aqui abaixo o link do nosso WhatsApp. Faça parte você também do nosso grupo. Lá eu vou direcionar você para a nossa plataforma, onde você terá todas essas opções aí que eu te falei na palma da sua mão, para você estudar a hora que você quiser, para você rever e recordar a hora que você quiser. Mas se por um acaso você nesse momento não quiser adquirir, não tem problema. Não quiser entrar no grupo, não tem problema. Continue conosco aqui no nosso canal, tá bom? Deixe o seu like para eu saber que realmente você está gostando, que você está nos acompanhando aqui. E vou deixar inclusive também a nossa programação semanal, o nosso cronograma semanal de aulas aí. Aulas todas as terças às 6 horas, quartas-feiras correção de prova, quinta-feira live, ok? Quinta-feira uma live disponível para você. No mais, agradecendo demais por você ter assistido até aqui e até uma próxima aula. Olha só, tchau, tchau e fui! Valeu!